Estúdio, advogado Dr. Carlos Rebouças, bom dia. Bom dia, Babi. Quer dizer, então, que de um ano para cá houveram algumas mudanças na lei? Isso. A Lei Maria da Penha, desde o início, ela foi destinada ao gênero feminino, né, para violência doméstica praticada no âmbito familiar contra a mulher. O que acontece é que o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz o seguinte, que não se aplicam à Lei Maria da Penha disposições da Lei dos Juizados Especiais, que é o juizado que cuida dos crimes de pequeno potencial ofensivo. Os crimes de pequeno potencial ofensivo são aqueles crimes cuja pena não excede 2 anos. E aí o agente que pratica esse crime, ele tem alguns benefícios, né? Como, por exemplo, a transação penal, né? A composição cível dos danos, onde ali o agente vai fazer uma composição financeira com a vítima, ou então, na transação penal, com o próprio Estado, prestando serviços à comunidade, pagando uma cesta básica para alguma entidade carente, né? E o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que não se aplicam essas disposições quando o crime é praticado contra a mulher no âmbito familiar. Porque tem que ficar bem claro isso. A Lei Maria da Penha, ela defende, ela garante a mulher no âmbito familiar. Tem que ter uma relação de coabitação, de hospitalidade, ou um ex-marido, um ex-companheiro, um namorado, né, para poder ser alcançado por essa lei. E a grande discussão era essa, era que seria necessária agora uma representação, certo, daquela mulher que foi agredida para que o seu companheiro ou aquela pessoa que lhe agrediu no âmbito familiar fosse processada. Porque existem 3 tipos de ação penal. Existe a regra, que é a ação penal pública incondicionada, que é onde o Ministério Público é o dono da ação penal e vai processar, né, o acusado, independente da vontade da vítima. E existe a ação privada, que é onde apenas a vítima tem o poder de processar, aí o Ministério Público não participa, é através de um advogado que vai processar aquele acusado. E existe, que era o caso da Maria da Penha antes, a ação penal pública condicionada a uma representação do ofendido. Ou seja, o Ministério Público era quem processava, mas para que ele pudesse processar aquele agressor, ele teria que ter uma autorização, uma representação da vítima. E em 9 de fevereiro de 2012, né, agora fez 1 ano, o STF julgou 2 ações. Uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade, onde a Corte Suprema foi acionada para dizer se era ou não constitucional a aplicação da Lei Maria da Penha em alguns aspectos. Primeiro, se ela poderia ser aplicada, se ela não feriria a isonomia constitucional. A isonomia diz o quê? Que independente de sexo, raça, cor, religião, todos nós somos iguais perante a lei. Então, como todos nós somos iguais perante a lei, como é que uma lei daria privilégios ao gênero feminino? Então, isso foi questionado nessas ações. E acabou se decidindo que, sim, que é constitucional que a mulher seja, sim, tratada de forma diversa, até porque isonomia não quer dizer tratar todo mundo igual, quer dizer também tratar os desiguais de forma desigual. Isso é uma maneira de garantir a isonomia, tratar as pessoas desiguais de forma desigual. E também ficou decidido que, a partir de então, não precisa mais que a ofendida, no caso de lesão corporal de natureza leve, vá oferecer essa denúncia, na verdade, essa representação, para que o Ministério Público denuncie o agressor. A partir de então, qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma agressão doméstica, de lesão corporal leve, ela pode denunciar o Ministério Público. E o Ministério Público vai ter que investigar aquilo, né? A polícia vai ter que abrir um inquérito policial para investigar aquela agressão à mulher e, independente da vontade da mulher, aquele cidadão vai ser processado e julgado se culpado ou inocente no fim do processo. Será que tem alguém em casa querendo participar do nosso programa? Anota aí o telefone 3486-1721, 3486-1721. Se você não quiser falar o seu nome, não tem problema, tá? Você pode falar comigo ao vivo, sem dizer seu nome, sem se identificar. Infelizmente, né, doutor, ainda muitas mulheres passam por uma situação como essa, situação de precisar da Lei Maria da Penha. E depois dessas mudanças de 1 ano para cá, de fato, aumentou mesmo as penalidades na prática? Na verdade, Babi, em 2010 nós temos um estudo que diz que a cada 2 minutos uma mulher é espancada no Brasil.
né? É uma estatística que você fica estarrecido ao saber dela. A cada 2 minutos, uma mulher sofre um espancamento, né? Então, assim, é uma realidade. Não tenha dúvida alguma que agora quem está nos assistindo tem dezenas, centenas de mulheres que sofrem violência física dentro de casa, que sofrem agressão por parte do próprio companheiro, aquela pessoa que deveria lhe proteger, na verdade, é o seu algoz, e ela, muitas vezes, tem esse receio de procurar a justiça, de procurar a delegacia da mulher, né? E com o novo entendimento do STF, torna possível que qualquer pessoa da família que tenha conhecimento desses fatos possa se dirigir à delegacia da mulher e ali fazer a notícia-crime, né? Dar a notícia do crime à autoridade policial. Aqui no caso, em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, nós temos a delegacia da mulher ali próximo ao hospital, né, o Gomes da Frota, onde nós temos 2 delegadas competentíssimas, a doutora Rena Gomes, né, e a doutora Érica, são as delegadas daquela distrital, aonde lá a mulher vai ser acolhida, vai ter todo o atendimento necessário, pode ser até encaminhada às casas destinadas de abrigo a essa mulher, que pode inclusive permanecer lá até por 3 meses com filhos menores de idade, aonde ninguém vai saber a localização dela, até a situação emergencial ser resolvida. Porque o grande problema é que quem ameaça bater, quem bate e quem ameaça matar, um dia mata. Não tenha dúvida, não tenha o menor temor de fazer nenhuma denúncia, porque um dia você vai ser vítima, talvez, de um homicídio. Se aquele homem vem lhe maltratando, vem lhe batendo e vem lhe prometendo, vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar, não pense que são apenas palavras. São as palavras que vão ser concretizadas um dia. Então, como você perguntou, se melhorou? Melhorou no sentido legal, de que agora o agressor ele vai ser processado de qualquer maneira. A mulher não vai ter mais como ser coagida a retornar à delegacia, por exemplo, ou então no dia da audiência, onde ela tinha que ratificar que queria que o companheiro fosse processado, por exemplo. Agora não existe mais isso. Se ela fez... A notícia crime chegou até a autoridade policial, até o Ministério Público, por uma lesão corporal, aquela pessoa vai ser processada independente da vontade da vítima. Ela não tem mais como retirar essa queixa. Nós temos uma ligação. Alô? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Só gostaria de... Oi, a ligação está tão baixa. Alô? Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Tá melhor. Melhorou? Bom dia. Bom dia. A senhora quer se identificar ou deixa como tá? Não quero me identificar, não. Não, né? Então vou te chamar de Maria. Pronto. Maria mesmo, é verdade. É Maria, sim. Mas tem tantas Marias também, né? E aí, qual que é a dúvida que a senhora tem? O que é que a senhora quer esclarecer aqui com o nosso advogado? Olha, a dúvida que eu tenho é, por exemplo, uma adulta, ela agrediu um adolescente. O que essa adulta vai sofrer com isso? Ela agrediu fisicamente, ela agrediu o corpo e verbalmente. Como pode ser feito o procedimento para que essa adulta pare? E ela prometeu que vai continuar agredindo. Ela não é nada da adolescente. Tá. Ela só veio da casa dela, partiu assim na adolescente, que já foi logo agredindo, só porque era muito valente, aí já foi agredindo a adolescente. A adolescente ficou machucada, apanhou na cara, foi riscada, rasgou a roupa da adolescente. Quem foi que fez isso com a E qual adolescente? procedimento pode ser tomado? Quem foi que fez? Era algum parente? Não, ela não é nada, é só uma bandida, assim, que não tem o que fazer, e fica se ela passou na rua. O nome dela é Cláudia, a adolescente tá linda. Aí a Thalita estava sentada na calçada dela. Aí ela passa na rua e pergunta se a Thalita tá olhando. Aí a Thalita, não tá olhando nada. Aí ela já passa fazendo a Thalita e já pegou na blusa dela, rasgou a blusa dela todinha, rasgou a cara dela de unha, passou na cara dela, puxou o cabelo da Thalita, grudou a cara no chão. E qual foi o procedimento? Interessado, né? Esse é É interessante a dúvida dela. É como eu falei no início. Pelo que ela contou aí, foi uma agressão entre 2 mulheres, mas não entre 2 mulheres que mantêm essa convivência familiar ou de coabitação. É importante frisar que, para a aplicação da Lei Maria da Penha, tem que existir essa convivência. Por exemplo, tem que ser o companheiro com a companheira, o esposo com a esposa, o ex-companheiro, o ex-esposo, o namorado, o ex-namorado. Então, ele tem que ter ou teve esse relacionamento afetivo com a mulher. Pode ser também
pessoas que convivem dentro do mesmo lar, mas não mantêm uma relação de afetividade no sentido homem e mulher, no sentido de namoro, ou de noivado ou de casamento. Pode ser, por exemplo, um primo que mora na mesma casa com a prima e aí agride a prima, certo? Pode ser até, inclusive, aquela pessoa que esporadicamente vem passar umas férias do interior na casa do familiar na capital, uma vez por ano, e acontece essa agressão. Mas tem que ser sexos também diferentes. se aplica. Muito boa pergunta, porque é uma discussão novíssima isso aí. Já foi aplicado entre mulheres, não há dúvida. Porque, por exemplo, no caso das homossexuais mulheres, no caso das homossexuais mulheres, uma mulher agrediu a outra numa relação afetiva. E aí cabe a Lei Maria da Penha, já foi aplicada. Certo? Existe uma discussão novíssima hoje que é se caberia em agressões de homossexuais homens que moram junto. Né? Aí dizem o quê? Não caberia porque não existe mulher naquela relação. Aí outros dizem, cabe, porque aí a questão de que dos homossexuais exerce o papel da mulher. E aí gera essa discussão toda. Né? Na verdade, hoje, o entendimento majoritário é que seria contra a mulher. Teria que ser obrigatoriamente contra a mulher. Não obstante, nós temos alguns entendimentos interessantes, no sentido, por exemplo, nós tivemos um caso de um senhor de idade agredido por um rapaz de 24 anos, né? O senhor acho que tinha 70 anos, que morava o rapaz na casa do senhor por favor, morava de favor. Ele não tinha onde morar, esse senhor foi caridoso, deixou ele morar lá e com o tempo ele passou a ser agressivo com esse senhor. O Ministério Público foi aplicar o Estatuto do Idoso, viu que no Estatuto do Idoso faltavam alguns dispositivos para garantir a integridade física desse senhor e, por analogia, ele invocou a Lei Maria da Penha. Para quê? Para utilizar as medidas protetivas. Porque as medidas protetivas da Lei Maria da Penha foi uma grande inovação no direito pátrio, onde pode o agressor ser afastado do lar, onde pode o agressor ser condenado a manter uma distância mínima daquela pessoa agredida e ele, desrespeitando essas medidas, vai ser preso. Então, nesse caso, o Ministério Público pediu a medida protetiva, o jovem não respeitou e foi preso. Então, quer dizer, existe ainda... A Lei Maria da Penha é muito nova, né? A Lei Maria da Penha é de 2006. Ainda isso no direito é um bebê de lei. Então, ainda existe muita jurisprudência que vai acontecer, muito entendimento que vai mudar. Mas nesse caso dessas meninas aqui, então caberia Pronto. o quê? Uma queixa de lesão corporal? Exatamente. No caso dessas meninas, onde uma mulher agride a outra, que não é no âmbito de convivência familiar, né, de convivência doméstica, nesse caso é um crime comum, de lesão corporal comum. Aí vai analisar se é lesão corporal simples, se é lesão corporal, né, grave, gravíssima. Se for lesão corporal simples, por exemplo, nesse exemplo que a telespectadora perguntou, nesse caso, vai para o juizado especial e vai caber sim a composição, né, a transação penal. A composição civil dos danos e a transação penal, onde não se discute quem é culpado ou não, se existe culpa ou não, e aquele agressor, agente que está sendo acusado, aceitando a transação penal, vai pagar serviço à comunidade, vai pagar a cesta básica, né? Diferentemente da agressão no âmbito familiar, aonde nós temos também que esclarecer que não é juizado de pequenas causas, juizado de violência contra a mulher, porque o crime contra a mulher no âmbito familiar não é um crime de pequeno potencial ofensivo. Ao contrário disso, é de grande potencial ofensivo. Então, no juizado especial da mulher, não cabe transação penal. Nesse exemplo aí vai caber. Tá na linha ainda? Tá? Ah, já tem outra ligação, então vamos responder. Alô? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, no caso da agredida, quando ela quer retirar a queixa, o que é que deve fazer e quanto tempo demora? Porque eu ouvi nessa Lei Maria da Penha, hoje em dia ela quer tirar a queixa. E o que é que ela deve fazer? Olha, se não foi uma agressão que ocasionou lesão corporal, que aconteceu lesão corporal, porque existem vários crimes acobertados pela Lei Maria da Penha. Por exemplo, ameaça. Eu vou lhe matar, eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua família. São ameaças. Nesse caso ainda é possível, sim, porque a ameaça é um crime de ação privada, né? É possível, sim, que a pessoa vá lá e antes do Ministério Público oferecer a denúncia, ela retire a queixa. Né? Retire a queixa. Agora, no caso dos crimes que causam lesão corporal de natureza leve, aí sim, não vai caber mais que ela retire queixa não, amigo. Infelizmente, se ocasionou uma lesão corporal leve, não vai caber mais. O STF, quando decidiu isso, foi 10 votos a 1. O que foi que um voto foi desfavorável? Que tem até uma certa lógica. Ele disse o seguinte, olha, acontece às vezes de ser uma agressão única,
não ser um comportamento normal daquele indivíduo ser agressivo ou maltratar a mulher. Mas aconteceu, naquele dia, de haver uma agressão, um empurrão, um tapa, que é uma lesão leve, né? Aconteceu naquele dia. E aí, se alguém tomar conhecimento daquela agressão e comunicar ao Ministério Público, à Delegacia da Mulher, eles vão ter a obrigação daqui por diante de investigar isso como uma lesão corporal leve, né? E aí sim, essa pessoa vai ser processada até o final. E isso dificultaria de forma extrema a retomada daquela relação normal entre o casal, certo? Isso, é claro, que é uma exceção, não é o caso de uma pessoa que vem agredindo de forma contumaz, porque, como eu já disse, a experiência mostra isso claramente. Se o companheiro daquela mulher agride de forma contumaz, repetitiva, não tenha dúvida, só vai agravar. É muito difícil um caso onde isso retrocede, certo? E outra coisa que tem que se tomar muito cuidado, mas aí eu fico tranquilo aqui no estado do Ceará, porque, como eu disse, as delegadas da Delegacia da Mulher aqui são muito experientes, mas tem algo também que é preocupante. Por quê? Existem também casos de mulheres que usam a força dessa lei, que é tão rigorosa contra os homens, no sentido de punir um companheiro, e aí sim, inventando histórias, né? Eu já peguei processos onde você viu em inquérito policial, fotos da mulher espancada, né? Usando aquela coleira ortopédica, inclusive, para o pescoço e tudo, que você pensa, o marido dessa mulher é um monstro. E quando nós fomos investigar o caso, esmiuçar e tudo, nós conseguimos ver que aquilo era tudo forjado, né? Aquela mulher pagou alguém para bater nela, para ficar marcada, tirar fotos, ia à delegacia fazer denúncia. Ela, inclusive, nós descobrimos o taxista, que ela ia sempre à Delegacia da Mulher, aonde era sempre o mesmo, e ela fazia o que? Ele pedia para ela pedia para ele parar alguns quarteirões antes da delegacia, colocava aquele colete e ia andando para a delegacia toda dura, como se tivesse sido espancada há pouco tempo. E chegava lá e fez assim, como se diz popularmente, né? Fez a caveira daquele marido dela, contou coisas horrendas dele, e aí sim ele foi responder um procedimento, mas com a experiência, né, que aquelas delegadas têm de anos tratando desse assunto, elas conseguem, na maioria dos casos, vislumbrar quando aquilo é algo forjado, né? E aí tem que tomar muito cuidado, lembrando que o princípio constitucional da presunção de inocência vale também na Lei Maria da Penha. O suposto agressor, né, a pessoa quando é denunciada não é agressora, ela é um suposto agressor e assim tem que ser tratado. Não tem que ser tratado como se já fosse um monstro, um homem que bate em mulher, não. E essa pessoa que forjou, ela responde por alguma coisa? Essa pessoa que forjou, nós descobrimos depois, interessante, que até serviciar sexualmente a própria filha serviciava. Então, ela perdeu a guarda da filha, né? Ela responde hoje uma ação na 12ª Vara Criminal, que é de competência exclusiva de crimes contra a criança e adolescente, né? E deixou de receber a pensão alimentícia. Mas pode ser processado, né? Já está sendo, né? Por crime, pessoa, exatamente, né? exatamente. Ok, adorei o quadro, viu, hoje. Muito bom. Adorei a participação de você e de casa, doutor. Muito obrigada. Obrigado a você. Viu? Obrigada a todo mundo aí que ligou. Nem pude, né, agradecer as ligações, mas obrigada mesmo pela sua participação.